próximo convidado, que é o Ricardo Paes Mamed. Não sei se ele nos está a ouvir. Estou sim, senhor. Estamos aqui com um pequeno problema técnico, vamos tentar ultrapassá-lo durante a sessão, mas pedimos se calhar para poderes entrar já na nossa sessão e pronto, poderes também colocar as tuas opiniões relativamente aos assuntos que têm estado aqui em abordagem. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos os participantes. Eu tenho tido algumas dificuldades também nas minhas ligações por internet a partir de casa, vamos ver se conseguimos não ter também deste lado essas dificuldades. Vamos tentar. Muito bem. Bom, já me aconteceu no passado participar em debates organizados pelo PCP em que o João Ferreira interveio antes de mim e, portanto, já estou habituado à ideia de que depois do João Ferreira falar eu já não preciso fazer o papel de economista, ou pelo menos não preciso fazer tanto o papel de economista porque ele cobre grande parte das questões técnicas sobre as quais eu tendo a falar. Em qualquer caso, queria chamar a atenção para algumas das questões que esta crise nos vem colocar, algumas das questões que esta crise põe a nu no que respeita à economia e à sociedade portuguesa e também algumas lições que nós levamos daqui para o futuro. De facto, a pandemia, não apenas a pandemia, mas também a estratégia que foi escolhida para a combater, vieram revelar-nos alguns problemas que para muitos estavam escondidos e em muitos casos veio aprofundar alguns desses problemas que marcam a economia e a sociedade portuguesa. São problemas que não surgiram com o Covid, já estavam connosco antes do vírus chegar e vale a pena que realçarmos esse aspecto. Uma primeira questão que se tornou muito evidente tem a ver com a inequidade das relações laborais. Logo nas primeiras semanas da crise, nós assistimos a dezenas de milhares de trabalhadores com contratos temporários a ficarem no desemprego, por terem sido suspensos ou por não terem sido renovados esses contratos. Vimos dezenas de milhares de trabalhadores que trabalhavam a recibos verdes, chamados falsos recibos verdes, com relações de dependência económica face a um único empregador, que viram os seus serviços dispensados sem qualquer notificação prévia, sem qualquer compensação. Portanto, esta realidade da desestruturação das relações laborais que existem numa parte importante do nosso mercado de trabalho continuam a existir e ficou muito evidente não apenas o seu custo social, mas também o custo financeiro, porque no final é o Estado que é chamado, somos todos nós que somos chamados a assegurar o apoio a estes trabalhadores que vivem com relações contratuais extremamente precárias. Um segundo problema tem a ver com a falta de cobertura da proteção social. Muitos dos trabalhadores que eu já referi, mas também um batalhão de trabalhadores da economia informal em Portugal, de acordo com algumas estimativas, ultrapassam os 10% dos trabalhadores em Portugal, não só deixaram de poder exercer o seu trabalho, como viram-se desprovidos de qualquer fonte de rendimentos na medida em que muitos destes trabalhadores não têm acesso a qualquer forma de apoio social. Há um terceiro aspecto, uma realidade que é indesejável e que esta crise tornou ainda mais clara pelo menos para aqueles que ainda não o tinham percebido, é a crescente dependência que a economia portuguesa tem revelado nos últimos anos face a atividades assentes em trabalho precário e mal pago. Isto é muito evidente no caso dos setores relacionados com o turismo, no alojamento e restauração, em muitos serviços de apoio, mas também noutras áreas da agricultura, da indústria e da construção. Vemos que uma parte importante do emprego que foi criado nos últimos anos, uma parte importante daquilo que foi o suposto milagre português pós-2013, está muito associado no fundo, a Portugal ocupar um perfil de especialização no quadro europeu que nos faz depender de atividades que são muito frágeis e muito vulneráveis ao tipo de crise que estamos a viver. Um quarto e último problema que eu gostaria daqui a enfatizar, de alguma forma já foi referido, tem a ver com a escassez de instrumentos de política económica para fazer face às crises. Isso vê-se no facto de até hoje o governo português continuar a aguardar por decisões que têm de ser tomadas por outros governos nacionais
para decidir a escala de resposta à crise. É verdade que está a ser exigido desde já ao Estado português um esforço muito grande, a maior parte do qual neste momento está a ser dirigido para apoiar empresas através dos layoffs ou através das medidas de retoma da atividade económica após layoff, mas na verdade até agora isto são respostas muito insuficientes e o Governo tarda em adotar respostas mais ambiciosas, as respostas necessárias para fazer face à crise, em larga medida porque nos encontramos desprovidos de instrumentos de política económica própria e estamos muito dependentes daquilo que é a atual arquitetura da União Monetária em que participamos. Isto também significa, se estes problemas ficaram mais claros, também significa que há uma série de lições importantes que estamos a retirar desta pandemia e desta crise. Já foi referida a questão da importância dos serviços públicos, de forma muito justa tem sido enfatizada a enorme capacidade, o enorme esforço que o Serviço Nacional de Saúde teve na resposta a esta crise, revela que a desconfiança que era propagada até esta crise era em larga medida um resultado de propaganda deliberada para denegrir aquilo que é a qualidade e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, mas também chama a atenção para a necessidade de manter um investimento e de proteger um serviço público cuja natureza pública é essencial para a disponibilidade na resposta a este tipo de crise. Mas para além do Serviço Nacional de Saúde, nós não podemos deixar de mencionar outro tipo de serviços públicos, em particular a educação pública, cuja capacidade aos mais vários níveis de ensino, a capacidade que teve para responder rapidamente e procurar minimizar, no fundo, os estragos que o fecho das escolas poderiam ter no processo de ensino das crianças e jovens é notável e, mais uma vez, revela a motivação, revela o brio, revela a predisposição de muitos profissionais da educação em Portugal para dar uma resposta a situações excepcionais. Algo que, a meu ver, não é possível se nós vivêssemos num sistema de mercado e em que as pessoas respondessem pura e simplesmente a incentivos financeiros e não uma lógica de trabalho em nome do bem comum, que é típico dos serviços públicos. Uma outra lição também é o percebermos bem hoje, mais do que nunca, a importância de termos uma segurança social que seja abrangente, que chegue à generalidade da população e que esteja devidamente financiada. Outra ainda é a importância de contarmos com um aparelho de Estado que seja qualificado para responder à complexidade das sociedades atuais, ao risco que é característica típica das sociedades atuais, a ideia de termos um Estado cada vez mais pequeno e sempre sujeito a cortes e a eliminação de competências é algo que hoje percebemos que tem um custo, pode ter um custo muito elevado para as nossas sociedades. E por fim, uma outra lição tem a ver com a importância de mantermos capacidade produtiva no país, em diferentes setores, em particular de mantermos um elevado nível de autossuficiência alimentar, mas também a importância de não dependermos exclusivamente de produção externa para garantir o acesso não apenas aos produtos de consumo essenciais, mas também àquilo que são os inputs da produção de várias indústrias. Por ver, estas são lições que devem estar bem presentes sempre que pensarmos no modelo de desenvolvimento que queremos para este país e é algo que nós vamos ter de aproveitar esta crise, pelo menos, para sublinhar e acentuar sempre que o pudermos a importância destes vários aspectos que fazem parte de uma visão de um modelo de desenvolvimento para Portugal. Há um problema que vai continuar a estar connosco até que algo de substancial se altera, e refiro-me aqui à ausência de instrumentos próprios de política que permitam não só dar resposta a crises económicas ou crises decorrentes de choques naturais, tecnológicos, de saúde pública, como vimos no momento atual, mas também instrumentos de política que nos permitam estimular uma alteração mais rápida do perfil de especialização produtiva da economia portuguesa, no sentido de atividades mais sofisticadas, mais promissoras, menos dependentes, que nos deixem menos dependentes do exterior, seja em termos tecnológicos, seja em termos energéticos. Os sinais que nos estão a chegar por estes dias indicam que as lideranças europeias não querem correr o risco político de impor aos países do sul da Europa uma crise económica e social prolongada como fizeram há 10 anos.
Os apoios agora anunciados, independentemente da discussão que possa haver sobre os volumes em causa, eles são um corte com o passado recente, mas devemos ter presente que eles estão, acima de tudo, ditados pela lembrança que os povos do Sul da Europa hoje têm bem viva dos sacrifícios, em larga medida desnecessários, que lhes foram impostos há uma década. Mas nós não devemos confundir esta opção pontual, esta, chamemos-lhe, generosidade repentina, com a natureza estrutural do processo de integração económica e monetária em que Portugal se encontra envolvido. Seria de facto muito bom, e há muita gente que tem muita vontade de acreditar que a União Europeia é um projeto de solidariedade e de progresso social. Eu não quero entrar aqui na discussão de se alguma vez foi ou deixou de ser isto. Sei que desde há pelo menos 3 décadas que essa não é a sua essência. Antes de mais, a União Europeia existe para promover os interesses de grandes grupos económicos europeus, numa lógica que muitos consideram benévola, a ideia de, num mundo globalizado, é importante termos empresas grandes, fortes, capazes de competir com outras regiões do mundo. Agora, nós devemos perceber que os grandes grupos económicos que tendem a ser os principais beneficiários das opções fundamentais de integração económica e monetária na Europa são quase sempre oriundos dos países centrais e tendem fundamentalmente a mobilizar o desenvolvimento, o enriquecimento relativo desses países. Devemos ter presente que nesta união, no processo de integração, não aquele que desejaríamos que acontecesse, mas aquele que efetivamente existe, impera o princípio da concorrência de todos contra todos e que convida cada país a reduzir os direitos do trabalho, a reduzir os impostos sobre os lucros, o que também significa reduzir a despesa pública com serviços coletivos, implica uma redução, no fundo, dos níveis de exigência civilizacional de cada país como única via disponível para compensar as fragilidades produtivas, para tentar repor alguma competitividade. Nós neste momento temos esta resposta, mas devemos ter presente que quando os riscos políticos passarem, teremos de regresso a pressão sobre as contas públicas, sobre os serviços coletivos, sobre a segurança social, sobre os salários, sobre os direitos laborais. Isto não é um dano colateral, isto faz parte da lógica de funcionamento da União Europeia. A ser assim, não é óbvio qual é o futuro desta União. Não é óbvio qual vai ser o futuro de Portugal neste processo de integração. Agora, há uma coisa que me parece clara. Portugal deve ter um projeto próprio de desenvolvimento económico, social, cultural e político. E isto é verdade independentemente de se defenderem posições do género sair desde já da União Europeia ou sair da zona euro ou criar condições para o fazer num futuro mais ou menos próximo. Independentemente de qual seja a evolução nos próximos anos, Portugal deve ter a sua visão para o desenvolvimento económico e é uma visão que não deve estar dependente daquilo que a lógica da União Europeia reserva para países que têm este perfil de desenvolvimento. E esta ideia de visão para o futuro do desenvolvimento do país está em causa desde já no debate sobre o programa de recuperação económica que será adotado nos próximos meses e que ainda esta semana começou a ser discutido entre o Governo e os partidos com assento parlamentar. É muito importante que partidos como o PCP continuem a intervir ativamente nesse debate, procurando garantir que as respostas à emergência atual estão alinhadas com uma visão coerente para o futuro do país, que proteja os direitos sociais, que proteja os direitos laborais, que construa um tecido produtivo que seja mais resiliente, que construa, no fundo, uma sociedade capaz de enfrentar os riscos através de uma efetiva solidariedade. Nós sabemos que dentro do país podemos, se tivermos instituições decididas por nós para o efeito, garantir a solidariedade entre os portugueses. Não sabemos o que é a solidariedade no futuro, quando tudo isto passar, esta crise, esta resposta imediata passar, não sabemos quão longe é que vai haver, se vai haver alguma solidariedade entre países da União Europeia. Sabemos qual é a solidariedade que podemos ter entre nós e essa nós devemos procurar construí-la e protegê-la.
Era isto que tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pela tua contribuição para este nosso debate.